primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação voltar aqui à Universidade Federal de São Carlos e rever a Joyce, que está fazendo um trabalho bastante interessante aqui na SEAD, e a oportunidade de falar sobre tecnologia, cognição e aprendizagem. Para mim também foi um novo desafio, eu tinha que parar e pensar, né? Exatamente o que é importante para mim, o que mensagem eu tenho para trazer para a plateia de um simpósio de EAD internacional. Então eu procurei, neste apanhado de slides, juntar aqueles autores que eu me sinto mais ligada, né? Que me dizem alguma coisa relevante no que tange a esse trinômio. Como usar apropriadamente a tecnologia para fomentar uma cognição de melhor qualidade, uma aprendizagem de melhor qualidade. Também o mote, né, que me foi lançado a todos nós na mesa quando recebemos esse convite, era tentar buscar respostas para esta pergunta aqui. Para responder, nós precisamos olhar para o público-alvo da educação hoje em dia, né? Vocês certamente já ouviram falar naquela dicotomia dos nativos digitais e os imigrantes digitais, né? Casualmente, nessa semana saíram duas estatísticas bastante interessantes no país. Uma delas foi a do IBGE, sexta-feira, ontem, largou a pesquisa nacional por amostragem de domicílio, referente ao ano passado, e os destaques que os jornais traziam ontem era o aumento incrível do uso do celular pela geração jovem. Então, nessa faixa, vocês podem ver aí, já 41% dos entrevistados tinham o seu próprio aparelho. E a gente observa hoje que eles já usam o aparelho como, sei lá, uma extensão do próprio corpo. Vão almoçar, vão comer, vão para a aula, vão em qualquer lugar, eles estão sempre com o telefone à mão. Mas, na verdade, a quantidade de pessoas no país que declararam ter telefone é bastante expressiva. O número de celulares no país ultrapassou a quantidade de pessoas em outubro de 2010. Então, se a gente fosse friamente computar celulares e habitantes do Brasil, hoje a gente já está com uma taxa aí maior do que per capita. Não sei o que acontece, como é que eles contam isso, provavelmente alguns não estão ativados, não estão em uso, pessoas têm 2 celulares, mas enfim, essa é a nossa realidade hoje. Aí a gente pergunta, como é que os nossos alunos aprendem? E a carinha aquela do menino, ali expressa o que eu sinto que não é verdade nessas figuras que eu estou colocando aí, né? Vejam, o primeiro caso, o quadro, velho quadro giz. Eu vejo lá na universidade, quando eu chego lá no meu prédio, é um prédio de aulas. Vêm os professores com guarda-pó branco, passam na portaria, apanham um punhado de giz coloridos e vão para a sala de aula. Aquela figura de baixo, muito provavelmente, é a cara que os alunos estão fazendo, né? Morrendo de tédio, escrevendo lá, copiando, etc. Lá em cima, a figura da menina deitada, bem acomodada, cercada de livros na cama. Isso é verdade nos dias de hoje? Ou aquela outra passou na biblioteca e juntou um monte de livros e está toda feliz porque achou os livros? Trabalhos em grupo, né? O pessoal sentado em volta de uma mesa, trabalhando, decidindo. Laboratórios, né? Principalmente nos cursos de licenciatura que nós temos nas universidades, em física, química e biologia, muitos dos quais estão sendo colocados à distância, porque é preciso formar uma quantidade de professores em serviço imensa nesse país, que não tem a formação em nível superior para a área em que eles atuam. Às vezes até tem uma formação, por exemplo, professores de matemática que estão dando aula de física, né? Então, há uma demanda imensa hoje e as práticas, né, docentes e discentes não são mais as mesmas, né? Porque o nosso público-alvo, os nativos digitais,
aquelas duas velhinhas lá no canto, né, não são bem nativas digitais, são as imigrantes digitais, mas elas também estão se interessando, estão recebendo. Nós temos cursos lá na universidade para terceira idade, como eles chamam, que falta vaga para conseguir dar conta de todo mundo. Pessoas que eu conheço com 80 anos, moram sozinhas e instalaram uma rede Wi-Fi, notebook, etc. E estão lá, elas, faceronas, para quê? Para conseguir ver e falar com os netos delas que estão morando longe, etc. Mas, em suma, é toda uma realidade que está mudando. De um lado, os nativos digitais, perenemente pendurados na internet. Uma pesquisa que um dos meus orientandos fez recentemente mostra que usar o Bluetooth para trocar música entre eles é corriqueiro. Eu nunca tinha usado Bluetooth. Até que, o ano passado, minha filha ganhou um notebook na Páscoa, no sábado de Páscoa. No domingo, ela veio, mãe, eu consigo controlar o mouse com o celular. Eu digo, como é que tu fez isso? Eu nunca imaginei que aquilo fosse sequer possível. Mas eles vão aprendendo de um jeito assim. Também os nativos digitais vivem a proibição, né? Não pode usar o celular na sala de aula, não pode aqui, não pode acolá. Mas eles viviam como o japonesinho ali embaixo, sempre com o celular na mão. Porque o celular passa a ser uma extensão do corpo deles. Um comentário, aquele cochicho que eles fazem ainda na aula, porque o telefone é proibido, né? Ou antigamente passavam um bilhetinho, né, de uma classe para outra, hoje eles fazem no Twitter. Eles estão tweetando o tempo todo, né? Acho que eles dormem tweetando quase. Outra pesquisa, outros dados da pesquisa do IBGE mostram essa mudança na população, né? Então, vejam, o bem durável, computador com acesso à internet, foi o que mais cresceu nos lares brasileiros, né? Então, um crescimento imenso. E aqui, vejam, de 2009 para 2001, como cresceu, a faixa amarela, o percentual das pessoas que acessaram a web. Então, na faixa dos nossos alunos, do ciclo médio, da faculdade, nós temos aí a maioria, né? Quase 80% da população está acessando a internet. E isso são dados do IBGE, né, liberados ontem. Já o Comitê Gestor da Internet também liberou no dia 18 a sua pesquisa TIC na Educação, onde eles entrevistam aí uma amostragem para ver como é que a tecnologia está sendo usada. Quais são as atividades, independente do uso do TIC, que os professores realizam predominantemente em sala de aula? Então, vocês veem as velhas aulas expositivas, exercício, 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 dá texto para interpretar, né? E também fazem, em menor grau, aquele apoio individualizado para os estudantes que estão tendo dificuldade, que não estão entendendo bem. E por que eles não estão entendendo bem? Porque quando a gente dá aula para um aluno hipotético, um aluno médio, que a gente pressupõe que ele saiba isso, isso, isso e mais aquilo, e a gente pressupõe que ele vai entender a explicação se a gente apresentá-la desta maneira. Alguns são muito mais rápidos e vão ficar entediados com o tempo que a gente está repetindo, repetindo, repetindo. Em compensação, outros vão ficar voando, porque a gente passou muito rápido, com muito pouco exemplo, com muito pouca contextualização. E esses vão precisar daquela linha amarela ali. Mas, se a gente olhar os resultados do TIC Educação, referente a 2011, como é que o uso do computador é usado pelos professores nas suas atividades com os alunos? Então, veja, a maior parte é ensinar a usar o computador como coisa que precisasse, né? Os nativos digitais aprendem de uma forma mais ou menos intuitiva a usar os recursos. Mas as três de baixo até que são interessantes. Projetos, trabalhos, pesquisas. Eu tenho visto em alguns colégios eles usarem o vídeo como elemento de temática de projeto. Então, pedem que os alunos, outro dia foi interessante, os alunos tinham que representar uma história do Aladim em inglês. Então, cada um era um personagem, tinham que falar. Um outro exercício, eles tinham que fazer
inventar uma história sobre o feudalismo e representar e filmar um filmezinho de 5 minutos. Outra ainda, eles tiveram que pegar um filme, estavam estudando história, tinham que pegar um filme daquele período que eles estavam trabalhando e fazer um trailer do filme, onde eles fossem os personagens do trailer, né? Então, extrair os aspectos mais significativos, mais importantes. Bom, os alunos, por outro lado, estão usando a tecnologia, né, dessas maneiras, conforme o levantamento do CETIC. Eles não fazem pesquisa. Eu, lá em casa, tenho que proibir a minha filha de usar o computador de tarde, porque senão ela absolutamente não estuda, mas frequentemente ela chega e diz: mãe, tem uma pesquisa, posso usar o computador? Eu digo: tá, pode, para pesquisa pode, senão é só depois das 6. Né? Mas eles fazem também exercícios. No ensino fundamental, eles já estão entrando no Moodle, e o professor de inglês, o professor de matemática, o professor disso, deixa lá uma lista de exercícios para eles resolverem. E jogar jogos educativos. Isso aí, toda vez que eu arranjo um jogo educativo maravilhoso para ensinar alguma coisa que ela não está conseguindo aprender suficientemente bem de matemática, ela diz: é chato. Eu não tenho conseguido muito sucesso nessa área, eu confesso. Porque, vamos e venhamos, é preciso compreender alguma coisa, que estudar é como trabalhar para adulto. Não é como brincar, se divertir, ir numa festa. Né? Então, não se pode ter a ilusão de que com jogos, com tudo, a criatura vai se divertir tanto estudando, quanto ela se diverte se divertindo mesmo. São coisas diferentes. Né? A aprendizagem exige um esforço, exige concentração, exige empenho. Ela não acontece por osmose ou só porque a criatura está lá saracoteando num ambiente, né, supostamente de ensino-aprendizagem. Este gráfico aí, mais ou menos, resume onde e como a tecnologia está sendo usada e a internet pelos alunos, professores no Brasil. E ele mostra aqui o dente menor, que me deixou um pouco triste, né? Que é exatamente o apoio individualizado a alguns estudantes. Ampliar um pouquinho esta figura. Porque eu acho que aí o computador tem um papel importante, a tecnologia, que é fazer aquele apoio ao estudante que demora mais, que precisa mais esforço, que precisa mais atenção. Eu tive uma professora, Juraci Marques de Almeida, muitos anos atrás, ela disse uma coisa que me marcou na aula de didática, que o resultado das notas dos alunos não devia ser uma curva de Gauss, as notas. Devia ser uma coluna, né, na nota mais alta. O que devia ser a curva de Gauss era o tempo que eles levavam para chegar lá. Né? Mas, em princípio, todos, com suficiente suporte e apoio e tempo, chegariam no desempenho mais elevado. Então, hoje, vejo, nós temos ainda bastante para avançar em termos de um uso mais intenso, mais apropriado. E por que eu me entristeci com a história do apoio individualizado? Porque eu lembrei em seguida desse trabalho do Bloom, lá da década de 80, o famoso Two Sigma Problem. O que é esse problema? Eles compararam o desempenho dos alunos que estavam em sala de aula com o desempenho daqueles que tinham um tutor particular. E a relação, a diferença no desempenho foi 2 desvios padrões. Daí a origem do Sigma Problem. A gente sabe isso, quando um filho vai mal no colégio, bota professor particular, né? Porque aí ele recebe um nível de atenção e o desempenho vai subir. Por que todos não podem receber esse nível de atendimento e atingir aquele desempenho da segunda coluna? Por causa do custo. A gente não tem condições como pagar um tutor individual para cada aluno. Mas, autores como Fletcher, ele foi estudar o que havia no estilo de atuação dos tutores que estavam dando esse atendimento individual e que pudesse ser associado a uma melhoria de desempenho.
E ele trabalhou dentro daqueles resultados: interatividade, individualização, intensidade. A partir daí, muitos autores têm trabalhado no uso, na busca de soluções que, usando novas tecnologias, consigam alcançar resultados que mais se aproximem daquela situação 2 sigma acima. Então, os primeiros Computer-Based Instruction Systems, a multimídia interativa, os tutores inteligentes com a ajuda de IA e tutores adaptativos mais recentes são exemplos de soluções nessa direção. Se a gente começar a analisar essas novas tecnologias uma a uma, então, a gente tem alguns insights sobre como a tecnologia pode, de melhor maneira, afetar a cognição e a aprendizagem. O primeiro aspecto, que a gente sempre pensa em usar a tecnologia como suporte para a cognição e aprendizagem, naturalmente, é o uso da multimídia, porque a gente sabe que a multimídia cativa, né, retém a atenção. E alguns dos autores que trabalham muito bem no subsídio teórico de por que e como isso acontece são o Sweller e o Mayer. Então, o Mayer, por exemplo, ele tem todo um trabalho tentando explicar como e por que as melhores maneiras para que a gente, combinando os dois canais, né, usuais de apropriação de conhecimento e informação, que é o canal auditivo e o canal visual, a gente consegue melhores resultados, afetando aspectos como motivação e ajudando a construir uma metacognição que vai fazer com que esse processo da informação passar da memória de trabalho para a memória de longo termo, onde ela não é simplesmente empilhada, ela é integrada numa rede semântica, num esquema mental, e vai ser usada futuramente para a tomada de decisão. Então, é uma dos resultados mais interessantes. Então, a tecnologia está modificando, sem dúvida nenhuma, a maneira como a cognição acontece. Porque aí a educação, consequentemente, tem que se adaptar, né? Transformações na prática educativa são sempre reclamadas como necessárias, mas, de fato, elas ainda estão aquém. Mesmo a neurociência está fazendo digamos, uma concentração de estudos bastante grande, tentando medir, até mesmo com PET scan e outros artefatos, de que eventos, que fatores prendem mais atenção, ativam aquelas partes do cérebro onde acontecem determinados tipos de raciocínio. Então, o papel de toda esta mídia que nos circunda hoje tem, sem dúvida, inubitavelmente, um impacto na maneira como a atenção, emoção, motivação acontecem. Várias variáveis a gente, como professor, vai ter que aprender a lidar, né, para que a gente possa conseguir uma relação custo-benefício apropriada para que os nossos alunos tenham aquele desempenho 2 sigma adiante. E isso depende da qualidade daquele recurso, do ambiente que nós vamos conseguir encontrar pronto, complementar, desenvolver. Então, para a gente poder tomar as melhores decisões, a gente tem que analisar, avaliar, claro, face ao nosso público-alvo, as características do nosso ambiente de ensino-aprendizagem, como essas coisas acontecem e como a tecnologia que nós temos ao alcance da mão pode ser usada. O Sweller é o pai da teoria da carga cognitiva e nós devemos a ele, então, todo um insight sobre como não sobrecarregar com multimídia, como dirimir, né, separar aquilo que é carga cognitiva intrínseca, útil e necessária ao conhecimento, e a carga cognitiva estranha ao conhecimento, que só vai passarinhos pipilando na tela, né, porque a gente multimídia tem, uma lagartixa que passa correndo, uma música de fundo, tudo isso são exemplos de carga cognitiva estranha ao conteúdo. Então, o Sweller, assim como o Mayer, trabalham dentro desse modelo de cognição que se apoia num modelo de
funcionamento muito baseado na teoria de sistemas de informação. Quer dizer, nós temos lá os estímulos, ouvidos, olhos, né? E a memória de trabalho, que é de pequena capacidade, volátil, mas a informação tem que ficar ali, tem que aguardar ali, até que o processamento, né, do cérebro consiga descobrir onde, nos esquemas que estão lá na memória de longo termo, aquela informação vai ser armazenada. Então, o mix de natureza verbal, acústica, precisa estar presente na maneira como a gente vai organizar o nosso material. Tem que ser segmentado, porque a memória de trabalho tem clássicos limites aí, e a gente precisa, então, dividir, né? Não pode colocar muita informação, porque sobrecarrega cognitivamente. A memória de longo prazo, então, é onde a informação vai ficar organizada, e a metacognição, que a gente tem que promover junto ao estudante, onde ele vai tentar descobrir o que ele sabe a respeito, o que falta saber e como ele vai buscar aquele delta, é essencial no processo de aprendizagem. Então, a sobrecarga precisa ser evitada, e ela é um dos maiores riscos do uso intenso e desordenado da tecnologia. Então, carga cognitiva intrínseca tem que ser valorizada, organizada. Carga cognitiva estranha ao conteúdo precisa ser minimizada e tratada. Existe uma que chama a carga cognitiva natural, que é relevante, é imposta pelo próprio processo de aprendizagem em si, né? Ele não acontece de graça, ele não acontece sem esforço, mas ela é útil e necessária. Então, para isso, design, né, de todo o ambiente, das páginas, tem que ser feito de forma a atender, por exemplo, os princípios do Mayer, né, onde ele diz que se a gente coloca a informação de forma textual, imagem, áudio, tem melhores resultados. Se eu tenho uma figura e um texto que a explica, os rótulos têm que estar próximo das partes do texto e não lá embaixo, porque aí o aluno tem que ficar indo com os olhos para cima e para baixo, e isso é carga cognitiva desnecessária. A não divisão ou proximidade temporal, se eu estou fazendo uma explicação textual e a imagem não cabe na tela, ele tem que rolar a tela, hora ele vê a imagem, hora ele vê o texto, está contrariando este princípio. Tem alunos que têm um estilo preferencial de aprendizagem, que gosta mais de áudio, mais de vídeo, mais uma abordagem top-down, bottom-up. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças. E princípio de coerência, quer dizer, o estilo, como as informações vão ser encontradas, para que o estudante não tenha que parar e pensar onde raios eu encontro a flecha para avançar, né? Então, esse tipo de princípios, redundância controlada, não demais, porque senão gera dissonância cognitiva, é outra explicação. O Fletcher apresenta uma ideia aí de revoluções de aprendizagem baseada numa tecnologia, né? A escrita foi a primeira revolução, diz ele, porque a partir do momento em que ocorreram, né, os livros, papiros, a presença do sábio, né, já não era mais necessária, e a educação à distância pôde ser viabilizada a partir dessa época, né? Na segunda, com a imprensa, a invenção da imprensa, barateou loucamente, né? Então, foi possível a construção de livros que são perpetuados até hoje, né? Esse livro ali, que eu tão orgulhosamente seguro, é um livro impresso em 1611, escrito e publicado por um possível decavô meu. Eu digo possível porque eu ainda não consegui exatamente, com documentos, provar que ele é avô do meu octavô, até onde eu já consegui avançar na minha árvore. Mas, em suma, é um orgulho quando tu descobre que tem alguém com o mesmo sobrenome, né, que escreveu um livro lá atrás. E a terceira revolução, a dos computadores, é quando aquelas questões de adaptação, de individualidade, de intensidade de aprendizagem. E esse conceito de intensidade de aprendizagem é muito interessante, porque ele começou a ser trabalhado com o Fletcher, tentando explicar a diferença daqueles 2 sigma,
né, de melhoria de resultado. Ela tem relação com a quantidade de interações. Então, ele mediu, e vários outros autores também mediram, né? Então, o atendimento individualizado deu os 2 sigma melhor. A adaptação do material às necessidades do aluno, quer dizer, ter por exemplo, uma mera instrução programada ramificada, em vez de uma linear, já deu uns 2 sigma também de diferença. Mas o que é interessante é o terceiro item que ele fala, é sobre a quantidade de perguntas e respostas que o professor faz ou que o aluno faz. Numa aula, os alunos entram mudos, saem calados e saem de alma lavada, que cumpriram o seu papel de aluno, né? O professor, de quando em quando, pergunta: alguém tem alguma pergunta? Tá, então todo mundo entendeu tudo, até a próxima aula, quando tem prova, né? E na aula particular, na tutorial, não é assim, a quantidade de perguntas é bem mais elevada. Mas vejam o terceiro item que o Fletcher ressalta, que quando a gente tem um ambiente interativo, a quantidade de perguntas que o aluno faz, que o programa faz para ele, é muito alta, compatível com aquela do professor particular. A questão do ritmo próprio também é relevante, veja, não é pequena a diferença entre os alunos mais rápidos e os mais lentos. É uma relação de 1:5. Então, tudo isso são fatores que nos apontam para a propriedade de a gente trabalhar, desenvolver materiais que possam ser usados nesse atendimento personalizado. Os objetos de aprendizagem foram a primeira iniciativa do governo, no mundo inteiro, na verdade, há um esforço de promover a disponibilização desses materiais para que eles possam ser utilizados sob demanda pelos alunos. O que a gente tem observado com muitas das pesquisas que os meus alunos fazem, desenvolvendo objetos, segundo essa ou aquela linha pedagógica, é que eles conseguem, com isso, aumentar o tempo de dedicação do aluno extra classe. Porque o aluno sai da aula e, tendo os objetos de aprendizagem, ele vai se envolver, vai trabalhar, vai brincar com os objetos de aprendizagem e, com isso, ele vai aprender mais e melhor. Do lado dos professores, hoje a gente tem todo um esforço de conseguir aproveitar melhor o acervo de objetos que existem e desenvolver objetos que possam ser reusados, né? Inicialmente usava-se aquela metáfora Lego, que os objetos de aprendizagem seriam pequenas peças que vão sendo montadas e, com isso, criando unidades de aprendizagem, cursos e objetos mais complexos. Mas o David Willey, que é um dos caras, né, mais digamos, conhecidos dessa área, defende que não é bem Lego, porque um objeto não se encaixa exatamente com o outro, que é a metáfora átomo, ou seja, dependendo do número de elétrons que tem na órbita mais externa do átomo, ele se mistura ou não com um outro átomo. Então, hoje, como nós, professores, trabalhamos, a gente procura um objeto de aprendizagem, no BIOE, do MEC, em qualquer lugar, e tenta ver se a gente consegue usar ele. Dificilmente a gente vai usar exatamente como ele está. Muitas vezes a gente gosta de mexer, né? Tira um pedaço, estica outro. Mesmo que a gente tenha que, às vezes, usar recursos como, sei lá, se o objeto está em flash, a gente não tem o arquivo original editável, usa lá um decompilador, né, como o da Eutima, separa os elementos, eu quero essa animação, eu quero aquela animação, mas vou trocar o texto e assim por diante. Mas nós estamos passando agora também para uma nova fase, que são a das novas tecnologias que estão começando a se tornar economicamente acessíveis no nosso mercado. Então, um dos primeiros aspectos é essa integração dos objetos de aprendizagem com os ambientes virtuais. Então, repositórios estão começando a acontecer no país. O próprio repositório da Universidade Federal de São Carlos já está integrado num repositório nacional. Mas as outras 3 tecnologias, eu vou acelerar, porque eu estou perdendo tempo. Então, um dos meus alunos, por exemplo, começou a trabalhar, vários estão trabalhando lá no Sul, com mobile learning. Exatamente porque os nativos digitais estão sempre de celular na mão, então vamos tentar melhor usar esses dispositivos. Então, ele produziu
ele é professor da área de algoritmos, técnicas de programação, que lá no Cefet, antigo Cefet, onde ele atua, era responsável por uma taxa de reprovação da ordem de 50%. É o bicho-papão dos cursos da computação. Então, ele preparou pequenas videoaulas, pequenos testes, materiais pequenos, apropriados, adequados para o celular. E os alunos entravam na aula, por Bluetooth, transferiam aquilo, e quando saíam, eles iam analisando. Esses materiais foram construídos atendendo ao estilo de aprendizagem preferencial daqueles estudantes. Ele fez um estudo, um levantamento. Então, uma individualização. E a interatividade estabelecida através de SMS, que os alunos usavam para mandar mensagens e recebiam de volta. Então, os estilos preferenciais de aprendizagem, por exemplo, tipicamente daquela população, batem com o normal da população jovem, tem poucas variações, né? Mas a gente não pode usar a tecnologia sem considerar esses aspectos. Então, o que aconteceu? Os alunos dele usavam, né? Bluetooth estava tranquilo, o Wi-Fi não, porque é caro, são alunos, né, que não têm um poder aquisitivo muito alto, mas eles implantaram, então, no Instituto Federal, o acesso Wi-Fi, e muitos alunos passaram a usar os seus pontos para trocar de modelo de celular para ter o Wi-Fi na escola, pelo menos. O uso da banda larga por adolescentes em telefone celular é o segmento que mais cresce atualmente no Brasil, segundo os últimos levantamentos aí. Então, os alunos passaram a usar os objetos de aprendizagem no ônibus, quando eles estavam indo para casa, respondiam por SMS as perguntas feitas, recebiam a resposta dos exercícios que eles tinham submetidos, e o resultado foi impressionante, como vocês podem ver, né? De 56, 50 e poucos % de reprovação, está caindo, continua caindo. E o mais interessante que ele disse é que nas outras disciplinas subsequentes de programação, a taxa de aprovação também está aumentando, quando eles não estão mais usando essa tecnologia. Outra tecnologia que a gente está experimentando é o uso de agentes chatterbots, agentes conversacionais. Nós começamos com uma professora que ensinava física para alunos do 2º grau, depois veio a Dorothy, que era a mesma máquina de inferência, mas agora orientada para ensinar redes de computadores, e ali a gente já tinha a possibilidade de fazer um link para fazer uma inspeção em certas características de um equipamento de rede mesmo, são os sistemas externos, usando o protocolo SNMP. Então, usamos uma máquina de inferência pronta, chamada Alice, para construir uma base de conhecimento. Nas 2 primeiras experiências que eu citei, era o professor que construía essa base de conhecimento que os alunos consultavam. Nessa outra experiência, quando a gente chamou o Blaze foi uma experiência onde os alunos geravam o conhecimento para ser consultado pelos outros. Então, aproveitando a oportunidade que naquela escola havia vários alunos e um projeto de trabalho com alunos medalhistas da OBMEP, eles fizeram uma estratégia para tentar elicitar qual era o raciocínio que os alunos, né, que são alunos talentosos, como nós chamamos, utilizavam para resolver os problemas complexos que são os típicos da Olimpíada. E aí, isto sofria um processo de engenharia de informação e caía no banco de dados. E os outros alunos, então, usavam este conhecimento, era uma pálida ideia, mas mais ou menos como ter um professor particular, um aluno, né, talentoso, lhe explicando as perguntas, as dúvidas. Estou quase. Então, o Blaze também mostrou ali um resultado de notas significativamente melhor. É outra tecnologia nova que a gente está usando. E, por último, o ambiente de realidade virtual. Nós começamos, há muitos anos atrás, a criar ambientes que permitissem realizar algumas experiências. Na época, a gente tinha um ambiente que tinha
era para a área de tecnologia alimentar, pegava a batata, cortava, quer dizer, clicava na faca, a faca cortava a batata, aí botava a batata no micro-ondas, na geladeira, cozinhava ou não, avançava um relógio de tempo, botava a batata no microscópio lá, e o microscópio media, né, propriedades da batata. Perdeu tanto nisso, naquilo outro. E um chat aqui embaixo permitiu os alunos conversarem entre si, e aquele fulano parado ali de cinza era um avatar do próprio sistema que dava orientações e explicações. Depois, por isso que a gente começou a trabalhar com os agentes, para que ele pudesse ter uma possibilidade mais flexível de atender. Essa é uma linha hoje que está crescendo bastante. Em novembro, agora eu estive num evento organizado pela Immersive Education Initiative em Boston, e fiquei maravilhada com um ambiente que o Colégio de Educação de Harvard desenvolveu, todo um ambiente para ensejar a capacidade de estabelecer relações de causa e efeito complexas para estudantes equivalente ao nosso nível médio e fundamental. Então, o sistema está naquele endereço, dá para baixar, instalar, brincar com ele. Ele cria um mundo virtual bem mais bonito que aquele que nós fizemos, né? Com sofisticação, tem microscópios para ver a turbidez da água, tem um calendário onde avança o tempo e diz naquele dia choveu, não choveu, naquele dia foi colocado fertilizante no gramado, aí choveu, arrastou para o lago, matou os peixes. Tudo isso os alunos têm que descobrir, né, trabalhando dentro desse ambiente, como se estivessem fazendo pesquisa em campo, só que com a vantagem de navegar no tempo, para frente, para trás, e ter essas ferramentas. Nós hoje estamos trabalhando com o OpenSim, que é um ambiente em software aberto, para tentar, né, criar também ambientes mais, digamos assim, simples, é claro, mas em que os próprios professores e alunos usem ferramentas de autoria para criar artefatos e coloquem nesse ambiente. Finalizando, então, eu gostaria de trazer esta figura que o professor Chris Dede, lá de Harvard, da Faculdade de Educação, apresentou em novembro, onde ele diz que os nativos digitais, né, eles estão desenvolvendo um sexto sentido, né? Não é aquele olho, o sexto sentido dos filmes, da parte espírita, mas é o sexto sentido que eles vão ter na mão para navegar. Qualquer coisa queiram saber, vai ali, né, pesquisar, perguntar, receber, ser comunicado. Então, isso que eu apresentei foi, claro, um trailer muito rápido, numa palestra, um painel como essa, é natural, e eu estou ansiosa para ouvir o que os meus colegas de mesa vão dizer também, porque nós estamos vivendo um tempo bem interessante. Essas coisas todas estão entrando no nosso contexto, e nós, como professores, temos que mergulhar, né, nesse ambiente, experimentar e descobrir como isso pode ser usado para promover uma melhor cognição e uma melhor aprendizagem. Obrigado.